Muito bem, gente. Nós vamos começar a falar de polinômios. Eu tenho dois assuntos muito importantes para falar, que é polinômios e equações algébricas. Polinômios já foi estudado em sétimo ano e oitavo ano. Você já sabe o que é um polinômio, tá? Só que não foi trabalhado com todo o ênfase que a gente trabalha no ensino médio. Então, denomina-se polinômio. A gente fala que é o polinômio em x. Há uma função polinomial, tá? Definida desse jeito aqui assim, ó. P de x é AXN, ó, A0, xn, A1, xn menos 1, A2, xn menos 2. Eu vou explicar o que significa isso, até chegar no AN. Observe que o primeiro eu tenho um x elevado a n, que é o grau maior do meu polinômio. O último fator não tem. Então, eu posso colocar todo polinômio da seguinte maneira. Ó, eu posso colocar, deixa eu colocar aqui, live de hoje de 3/11. Ó, um polinômio, galera, eu posso escrever assim, ó. X ao quadrado menos 2x mais 10. Isso daqui é um polinômio. Você vai falar, não, é uma equação de segundo grau. Não, é um polinômio. E olha só, aqui, a x ao quadrado menos bx mais c. Se você observar, o a é 1, o b é menos 2 e o c, ele vale 10. Eu coloquei A, B, C só para mostrar para vocês e comparar com isso daqui, ó. Ó, compara com esse cara aqui, ó. A0, x elevado a n. A1, x elevado... Aqui eu coloquei A0, A1, A2, A3, A4, A5, AN menos 1 até chegar no AN. Eu coloquei como se fosse A com os índices. Só que a gente pode trabalhar dele desse jeito aqui assim, ó. A, B e C. Aqui eu falo que é um polinômio e o grau desse polinômio é 2. O que é o grau de um polinômio? O grau é o maior expoente. Vocês já viram isso lá no ensino fundamental? Já viram no primeiro ano, quando a gente tinha equações assim. Então, eu falar de um polinômio, eu estou falando de uma equação mesmo, tá? Vocês podem colocar o seguinte, olha, P de x é 3x à quarta menos 2x à terceira mais 5x ao quadrado mais 3x menos 1. Isso aqui é um polinômio. Ó, se vocês observarem, eu tenho A1, A2, A3, A4 e A5. Tá? Observe o seguinte, A1 é 3, o A2 é menos 2, o A3 é 5, o A4 é 3 e o A5 é menos 1. Qual é o grau desse polinômio aqui? Grau 4. Certo? Aí eu vou colocar o seguinte para vocês. Observe esse polinômio aqui, que ele tem grau 2. É o maior expoente dele. Mas quando eu pegar os coeficientes, que são os elementos que estão junto com as variáveis, eu tenho 3. Olha esse aqui, grau 4. Quando eu pego os coeficientes, eu tenho 5 coeficientes. Ou seja,
número de coeficientes sempre n mais 1. Ó. Quer dizer, n é o grau. Ó, n é o valor do grau do polinômio. Então, se um polinômio é de grau n, o número de coeficientes dele vai ser sempre mais 1 do que está aqui. Por quê? Observa o último termo aqui, ó. O último termo está sempre sozinho, ó. O último termo vai estar sempre sozinho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fatores. Então, todo polinômio vai ser escrito assim. Aí você fala, mas e se for zero aqui? Eu conto zero como coeficiente. Mas eu tenho que contar ele. Certo? Então, essa é a ideia da gente estar trabalhando com os polinômios. Vocês vão lembrar que vocês já viram isso no passado, tá bom? Aí, eu vou colocar mais algumas coisinhas agora, ó. Eu vou colocar valor numérico de polinômio. Ah, mas o que é valor numérico? Vou colocar aqui, ó. Valor numérico. O que é valor numérico para nós? Calcular o valor do polinômio quando for dado um valor para a variável. No nosso caso, a gente está falando que é x. Pode ser y, pode ser m, pode ser o que for. Você pode, por exemplo, ter um polinômio assim, ó. P de m. Vai ficar 3m a terceira menos 2m ao quadrado mais m mais 15. Pronto. É um polinômio em variável m de grau 3. Tem 1, 2, 3, 4. Aí se eu falo assim, calcule P de 1. Ora, olha que o m está ganhando o valor de 1, então eu venho aqui e substitua. Vocês já viram isso, gente? Ó. Aí eu consigo dar um valor para isso. Porque 1 ao cubo é 1, vai dar 3. Então isso daqui, ó, resulta em 3. 1 ao quadrado é 1, vezes menos 2, isso aqui vai me dar menos 2. Aqui vai me dar 1 e aqui vai me dar 15. Então eu tenho 3 menos 2 dá 1, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 15 vai dar 17. Então, o valor numérico de P de M é 17. Essa é a ideia de calcular o valor numérico. Se você tiver P de x igual 5x ao quadrado mais 2x, aí eu falo para você, calcule P de zero. Ora, P de zero é substituir o x por zero. Então, aqui vai ficar zero, aqui vai ficar zero. P de zero, então, é zero. Então, a ideia de calcular valor numérico simplesmente é pegar um polinômio qualquer que for dado, substituir o valor que é dado aqui para, no lugar da variável, vai entrar um número, e aí você substitui no polinômio e faz os cálculos bonitinho. Esse é bem básico. Esse é bem simples. Alguma dúvida aqui? Outra coisa que vai ser interessante também vocês falarem, que a gente vai estar comentando, raiz do polinômio.
Vocês já viram isso também. O que é ser raiz de um polinômio? O valor da variável que anula o polinômio. Ou seja, P de x fica igual a 0. Ó, é diferente desse daqui. O x, eu dei o valor de 0. Aqui, o meu polinômio todo vai ser igual a 0. Aí, nesse caso, devemos achar o valor da variável. Então, eu vou colocar aqui, ó. Nesse caso, devemos achar o valor da variável. Olha só. Eu posso falar para você um exemplo. Se P de x é x ao quadrado mais 5x mais 6, certo? Calcule x para P de x igual a 0. O que eu tenho que fazer? No lugar de P de x, agora ó, não é o x. Eu quero calcular o x. Então, isso daqui agora vai ser 0. Ó, vai ficar assim, ó. 0 é igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Então, eu tenho uma equação de segundo grau que é igual a 0 agora. Agora, se eu aplicar Bhaskara, eu descubro x1 e x2 aqui. Alguém pode fazer rapidinho? Qual o valor de x que faz o meu polinômio virar 0 aqui? Se você fizer e resolver bonitinho aí, vai ficar menos 2 menos 3. Confere o sinal. Olha o sinalzinho aí, viu? É menos 2 e menos 3. Então, eu posso ter um polinômio, calcular o valor numérico dele. Eu posso ter um polinômio, calcular as raízes. Quando eu falo assim, ó, eu estou achando as raízes do polinômio. Por quê? Porque é o valor da variável que faz o polinômio ficar igual a 0. Ok? Aí vocês vão encontrar isso daqui. Polinômio nulo. Isso aqui não preciso nem escrever, né? O polinômio será nulo quando todo mundo for 0. Não tem nem o que falar. Polinômios idênticos ou iguais, quando todos os valores de um polinômio forem igual ao outro. Adição e subtração, multiplicação e divisão. Aqui eu vou parar o meu tempo, porque eu preciso trabalhar muito essa parte com vocês aqui. Principalmente a ideia da divisão, porque na divisão nós temos uma coisa muito importante chamada teorema do resto e o dispositivo de Briot-Ruffini. Isso vocês têm no livro e a gente vai precisar trabalhar. Ok? Vamos só dar uma